Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Imagine que um sequestro está acontecendo neste exato segundo. A polícia tem a informação de que os criminosos estão se comunicando ativamente online, usando uma plataforma de mensagens para negociar. E o endereço de IP dele está ali, trafegando pela rede em tempo real. Exato. Mas, para conseguir puxar esse fio e descobrir a localização física do cativeiro, a polícia precisa esperar que um juiz de plantão acorde, leia uma petição detalhada, avalie os precedentes e, finalmente, assine um documento autorizando a quebra do sigilo de dados. O que, na prática, é um processo demorado. Muito demorado. Até que a tinta digital seque nesse papel, horas podem ter se passado, e em um cenário de risco à vida, algumas horas significam que a vítima pode já ter desaparecido para sempre. É um problema crítico. Para esse gargalo. A ideia é dar à polícia o poder de ignorar o juiz completamente. Mas assim, só enquanto o relógio da emergência estiver correndo. É um cenário que testa os limites absolutos do nosso sistema de garantia, sabe? Nós passamos a última década inteira construindo um arcabouço jurídico para que a internet não fosse uma terra sem lei em termos de vigilância. Sim, a gente tem regras bem rígidas hoje. Com certeza. O Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014, ele foi estruturado em cima de uma premissa muito clara e, de certa forma, reconfortante para quem nos acompanha. Os nossos dados de conexão são um cofre blindado. Um cofre que não abre fácil. Exatamente. A regra geral exige que a única chave capaz de abrir esse cofre seja uma ordem judicial prévia. E essa fricção, sabe, essa lentidão do processo, nunca foi um defeito do sistema, foi um recurso desenhado de propósito. Para evitar abusos, né? Isso, para evitar que o Estado fizesse pescarias de dados na vida de cidadãos comuns sem um motivo muito bem fundamentado e validado por um juiz. E é exatamente essa fricção que o projeto de lei ordinária 1480, que foi apresentado agora há pouco, em 30 de março de 2026, pelo deputado federal Rubens Pereira Júnior, quer eliminar para casos extremos. Sim, é uma mudança bem cirúrgica. A proposta cria um novo artigo no Marco Civil, o 19A, que tenta equilibrar uma balança que parece quase impossível. Tipo, como manter a fechadura do cofre intacta para 99% das situações, mas criar uma porta dos fundos de acesso imediato para aquele 1% onde a burocracia custa vidas. É o grande dilema desse documento. Mas olha, lendo os materiais que embasam essa proposta, eu fico me perguntando uma coisa. Como o texto impede que a polícia transforme qualquer investigação complexa em uma emergência fabricada só para pular a fila do judiciário? Essa é a preocupação de todo mundo que estuda a privacidade. O texto tenta blindar isso definindo gatilhos que são estritamente cumulativos. Tá, vamos destrinchar isso. O que seriam esses gatilhos cumulativos? Quer dizer que a lei não permite que um delegado simplesmente declare que está com pressa. É preciso preencher todos os requisitos juntos. Primeiro, precisa existir um risco iminente e atual à vida ou à integridade física. Então, um crime financeiro, por exemplo, não entra. De jeito nenhum. O projeto especifica situações muito claras: sequestro em curso, ameaça de ataque terrorista iminente ou um crime cibernético que já esteja causando um dano imediato e grave. Entendi. Esse é o primeiro gatilho. Isso. Mas o segundo gatilho é onde a engenharia jurídica da lei realmente se revela. A quebra de sigilo imediata precisa ser a única forma de interromper o dano. A única forma. Exato. A polícia tem que ser capaz de demonstrar que tentar qualquer outra medida investigativa em tempo hábil seria completamente inútil. Certo. É como se fosse um alarme de incêndio digital com aquele vidro temperado. A polícia pode quebrar o vidro para acessar os dados sem pedir ao juiz antes, mas só se houver fumaça real e não tiver nenhuma outra saída, nenhuma outra porta aberta. É uma ótima analogia. Mas espera aí, vamos olhar para a tecnologia real por um momento. Porque se estamos lidando com criminosos cibernéticos ou terroristas sofisticados,
Eles não estão acessando a internet com o Wi-Fi da própria casa sem senha. Definitivamente não. Eles tomam precauções. Eles usam VPNs, acessam de redes públicas ou estão escondidos atrás de algo como o CGNAT, que, para quem não está familiarizado, é quando o provedor de internet coloca centenas de clientes dividindo exatamente o mesmo endereço de IP público ao mesmo tempo. Sim, é uma prática muito comum hoje em dia pela falta de IPs disponíveis. Pois é. Então, pegar um IP nesses cenários realmente resolve uma emergência iminente, ou só entrega para a polícia uma lista com milhares de dispositivos de pessoas totalmente inocentes. Essa é a justificativa técnica central para a urgência que o projeto de lei defende. Justamente por causa de tecnologias como o CGNAT, onde um único endereço IPv4 é compartilhado por, sei lá, quarteirões inteiros de uma cidade, o IP sozinho não serve para absolutamente nada. É um palheiro gigante. Exatamente. A polícia precisa da porta lógica exata e do carimbo de tempo muito preciso, ali ao nível do milissegundo. E os provedores de internet não mantêm registros dessa alocação dinâmica de portas para sempre. É uma coisa muito volátil. Entendi. O dado some rápido. Some muito rápido. E se o criminoso está usando uma VPN, a polícia precisa rastrear o IP até o servidor da VPN e quase em tempo real acionar esse serviço para tentar ver de onde a conexão original partiu. Antes que os logs sejam apagados. Isso, antes que os logs em memória voltem a ser sobrescritos. O argumento de quem defende a lei é que em uma cadeia de saltos de conexão, a velocidade não é apenas uma conveniência para a polícia, é o único mecanismo técnico viável de rastreio. Porque se esperar o juiz... Se esperar 24 horas por uma ordem judicial, aquele dado volátil que conectava o IP mascarado à máquina real do criminoso já foi apagado da memória RAM dos roteadores, não existe mais. Caramba! A natureza efêmera da rota da internet obriga a agir rápido mesmo. Mas isso me leva a uma questão crítica. Quem vai tomar essa decisão na hora H? Porque numa emergência frenética de sequestro, o nível de estresse é máximo. É uma panela de pressão. O texto da proposta diz que isso não pode ser feito por qualquer agente na rua, certo? Não, de forma alguma, tem que ser uma autoridade policial de alto escalão. O documento especifica que precisa ser o delegado de polícia encarregado da investigação ou o chefe da unidade investigativa. Mas mesmo sendo alguém do alto escalão, essa autoridade decide, acessa os dados e avisa o Ministério Público tudo ao mesmo tempo? A responsabilidade transferida para esse delegado é colossal. É colossal e solitária naquele primeiro momento. E para evitar o abuso dessa via expressa, a proposta exige que essa decisão do delegado seja fundamentada por escrito. Ele não pode só mandar um zap pedindo. Não, ele precisa registrar sobre as penas da lei os fatos sucintos e a motivação exata da urgência. E o aviso ao Ministério Público local não é um memorando que ele manda no dia seguinte pelo correio. Tem que ser na hora. Tem que ser feito imediatamente, por um meio eletrônico, seguro, já enviando a cópia integral do ato. A ideia é colocar os olhos do órgão de controle externo em cima da operação, no exato minuto em que a porta dos fundos do Marco Civil é aberta. O que me traz ao ponto crucial dessa história toda. A distinção entre rastrear um criminoso e invadir a privacidade dele. Porque se o Ministério Público está de olho e o delegado conseguiu o acesso de emergência, o que exatamente aparece na tela do computador da polícia? Essa é a grande dúvida da maioria das pessoas. Sim, porque a suspeita natural de quem acompanha o noticiário sobre vigilância é assumir que, sob a desculpa de um ataque iminente, o Estado ganha um passe livre. Tipo, um passe livre para ler as mensagens do WhatsApp, ver fotos privadas, ouvir áudios de um suspeito na hora. E o que é fascinante aqui é como o texto lida com isso. É aí que entra a separação fundamental na arquitetura da rede, que o projeto de lei respeita rigorosamente. Ele cria uma barreira. Sim, uma linha intransponível. É terminantemente proibido acessar, requisitar ou gravar o conteúdo das comunicações. O que a polícia obtém são estritamente os dados de conexão e os registros de tráfego. É como se a internet fosse um sistema postal gigantesco. A lei permite que a polícia veja rapidamente a parte de fora do envelope. Eles podem ver o carimbo, de onde a carta saiu, por quais agências ela passou e para quem está sendo entregue. Perfeito. E esses metadados resolvem um problema de localização que a gente discutiu.
Mas é terminantemente proibido rasgar o envelope e ler a carta para ver o que está escrito. Exatamente isso. Falando em termos técnicos de rede, as comunicações viajam em pacotes TCP e IP. A polícia tem autorização emergencial apenas para inspecionar os cabeçalhos desses pacotes. Só o cabeçalho. Isso. Os IPs de origem e destino, os tamanhos dos arquivos, os horários das requisições, mas o payload, a carga útil que carrega o texto do e-mail ou o vídeo do sequestro continua totalmente bloqueada. E mesmo se eles tentassem, hoje em dia tem a criptografia, né? Com certeza. Na prática, a grande maioria desse conteúdo já está criptografada de ponta a ponta de qualquer forma. Mas o importante é que a lei proíbe explicitamente até mesmo a tentativa de interceptação ou descriptografia sem a ordem judicial prévia. Uau! E eu imagino que, mesmo sendo só metadados, não seja um buffet livre certo. Como assim? Se a justificativa é que eles precisam localizar o cativeiro de um sequestro que está acontecendo hoje à tarde, não faria sentido a polícia solicitar o histórico de navegação desse suspeito desde o ano passado. O princípio da minimização de dados entra nessa hora. Entra, e entra com força. A regra de minimização prevista no parágrafo 7º do projeto exige que a polícia solicite o menor recorte temporal possível. Só o que interessa para o momento. Apenas o suficiente para conter a ameaça imediata. Não há justificativa técnica nem legal para puxar meses de histórico. É uma operação que precisa ser cirúrgica. E o que acontece com esses dados depois? 30 dias de retenção para esses dados emergenciais. Se nada mais acontecer e nenhuma ordem judicial posterior confirmar a necessidade de manter aquele material para o processo, ele precisa ser eliminado. Bom, aqui é que a coisa fica realmente interessante, na minha opinião. Porque a arquitetura desse projeto esbarra na realidade do Poder Judiciário. O juiz foi deixado de fora da equação de vez. Não, de forma alguma. O juiz foi temporariamente pulado, mas não excluído do processo. O projeto criou um relógio de areia muito rígido. A regra das 48 horas. Exatamente. O parágrafo 3º estipula que a partir do primeiro milissegundo em que a polícia tem acesso aos dados, o relógio começa a correr. Eles têm 48 horas no máximo para embalar todo esse acesso, reunir todas as justificativas escritas e submeter tudo a um juiz para homologação. E qual o papel do juiz nesse momento, já que o dado já foi acessado? O magistrado vai olhar para aquilo de forma retroativa. Ele vai analisar a legalidade, a necessidade, se o meio utilizado foi o adequado e se a ação foi realmente proporcional ao risco que a polícia alegou. Ele é um filtro pós-ação. Ele atua como um controle de qualidade do pânico, digamos assim. O juiz pode homologar e manter as medidas, pode modificar os limites do acesso pedindo que parte dos dados seja descartada, ou pode negar completamente a ação se achar que o delegado superdimensionou a emergência. Certo. Mas e se o juiz negar? O projeto diz que, se isso acontecer, ou se a polícia perder o prazo, o juiz determina a destruição segura e certificada dos dados coletados indevidamente em 48 horas. Isso mesmo, apagando qualquer rastro em sistemas públicos ou privados. Mas vamos ser realistas aqui. Na prática, a destruição de um arquivo digital não apaga a memória humana. É verdade. Se o delegado puxou o histórico de conexão do suspeito de forma irregular e no meio disso viu algo incriminador sobre um crime totalmente diferente e o juiz depois mandou apagar, o delegado já viu. Ele não pode desver aquilo. Sim, o dado já entrou na cabeça do investigador. O que impede a polícia de fazer uma construção paralela. Tipo, eles apagam o arquivo oficial para cumprir a ordem, mas usam a informação que viram de relance para iniciar uma investigação supostamente coincidente por outros caminhos legais. Olha, esse é um dos debates mais sofisticados dentro do direito processual penal e da segurança da informação. A construção paralela é um risco crônico em qualquer modelo de vigilância investigativa. É difícil de provar que aconteceu. O embasamento deste projeto de lei tenta se apoiar fortemente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a teoria dos frutos da árvore envenenada. Que diz que se a raiz é podre, tudo que nasce dela também é. Exatamente. Se o juiz negar a homologação, aquele acesso inicial é classificado imediatamente como ilegal. Se a polícia tentar usar informações derivadas daquele acesso clandestino e a defesa do réu conseguir rastrear a origem da investigação até aquele IP que o juiz mandou apagar, O castelo de cartas desmorona. toda a investigação subsequente cai por contaminação. É um risco gigantesco para o processo.
E sobre a destruição técnica que você mencionou, o texto fala em destruição segura e certificada. Não é só jogar na lixeira do Windows. Não mesmo. Para auditoria técnica, não basta apertar a tecla delete, que apenas apaga o índice do arquivo no disco rígido. A justificação do PL exige um apagamento criptográfico ou a sobrescrita dos setores do disco, garantindo que nenhum perito criminal consiga recuperar nem fragmentos daquele log. Certo. Isso lida com a punição teórica do lado do Estado, avaliando o papel do delegado e do juiz. Mas a gente tem que lembrar que há uma terceira força gigantesca nessa equação. As empresas de tecnologia. Exato. A linha de frente técnica não é o governo. Os dados que estão sendo requisitados estão em servidores privados, nas fazendas de servidores de gigantes da tecnologia ou naqueles pequenos provedores locais de internet espalhados pelo interior do país. Sim, o ecossistema é muito diverso. Como é que essa maquinaria toda vai funcionar na prática para uma empresa privada que, numa noite de domingo, de repente recebe um alerta de emergência da polícia exigindo dados? Se conectarmos isso ao cenário maior, o projeto de lei tira os provedores do papel de meros espectadores e os coloca como agentes ativos do cumprimento da lei. Eles têm responsabilidades agora. Muitas. O documento estipula que, a partir do momento que a lei entrar em vigor, os provedores de conexão e de aplicações de internet têm um prazo de 60 dias para criar canais técnicos seguros. Canais seguros com disponibilidade ininterrupta, pelo que eu li. Isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então não vai ser o delegado mandando um e-mail com um anexo em PDF de madrugada para o suporte técnico do provedor. Não, isso seria caótico, burocrático e extremamente inseguro. O projeto dá um prazo de 120 dias para o Executivo e o Judiciário criarem protocolos técnicos e formatos padronizados. Vai ter um sistema padronizado. A expectativa técnica é que haverá uma via eletrônica estruturada, possivelmente uma API, uma interface de programação dedicada, onde o pedido entra formatado, assinado digitalmente, com todos os metadados da requisição preenchidos corretamente. E fica tudo registrado. O provedor é obrigado a guardar os logs dos logs, ou seja, o registro exato de qual autoridade pediu qual dado, e ele tem que guardar isso por no mínimo 90 dias para que o sistema inteiro possa ser auditado depois. Mas olha, aqui existe uma dinâmica de poder que me chama muita atenção e eu queria a sua visão sobre isso. O projeto diz explicitamente que os provedores têm o dever legal de recusar solicitações que não atendam aos requisitos formais. Sim, é um dever, não uma opção. Mas pense na cena do mundo real. De um lado, um delegado super sob pressão, lidando com uma ameaça de bomba ou um sequestro real, exigindo dado com urgência. Do outro lado, um funcionário júnior do setor de compliance de um provedor de internet. É uma simetria enorme. O funcionário vai virar e dizer: senhor, o seu pedido carece de fundamentação formal no campo 3 da nossa planilha. Realisticamente, um provedor vai bater de frente com a polícia armada no calor do momento. É uma preocupação super válida. E é exatamente por causa dessa dinâmica de poder humano que a padronização via API e canais técnicos estruturados é a única saída possível. Como a tecnologia resolve isso? Quando você transforma a regra legal em código de programação, o sistema do provedor pode simplesmente rejeitar automaticamente uma requisição que chegue, por exemplo, sem assinatura digital do delegado e sem o protocolo de notificação do Ministério Público. Ah, entendi. A recusa vira sistêmica, não é o funcionário dizendo não. Perfeito. A recusa passa a ser um erro do sistema. O operador técnico do provedor não precisa entrar em uma discussão acalorada com o delegado no telefone. O sistema barra a conexão na porta porque faltou um requisito técnico legal obrigatório. Tira o peso das costas da pessoa física. E a lei protege juridicamente o provedor que recusar o pedido irregular. Na verdade, ela obriga o provedor a comunicar ao Ministério Público imediatamente sobre a tentativa falha de acesso. É uma blindagem interessante para os dois lados. Mas, e se alguém burlar tudo isso? Porque a gente sabe como as coisas são. Se um grupo de policiais e funcionários corruptos de um provedor resolverem combinar de usar essa via expressa para, digamos, espionar jornalistas investigativos ou adversários políticos, A punição tem que ser exemplar. E o documento prevê isso. o documento prevê consequências pesadas para quem transformar o alarme de incêndio em uma ferramenta de espionagem paralela. Sim, o documento desenha uma teia de responsabilização compartilhada muito densa.
O acesso indevido acarreta responsabilidade administrativa, o que significa perda da função pública para o policial, responsabilidade civil com pesadas indenizações e responsabilidade penal. Cadeia. Prisão mesmo. E a inovação é que essa rede engloba as empresas privadas também. Se o provedor de internet tiver conhecimento da irregularidade, por exemplo, aprovar um acesso no sistema, sabendo que a justificativa ali era obviamente falsa e mesmo assim colaborar, ele passa a responder solidariamente pelos danos. Nossa, o provedor se compromete junto. Sim, além de enfrentar multas financeiras gigantescas. E para evitar que isso tudo fique escondido nos porões das delegacias ou nos servidores das empresas, o texto envolve órgãos externos pesados. Quem vai fiscalizar isso na prática? O projeto exige a participação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e permite auditorias externas periódicas pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, e até pelo Congresso Nacional. Tem que ter transparência pública também, né? Exige-se até a publicação de relatórios de transparência com dados agregados para a sociedade. Assim, o público pode ver com que frequência a polícia de cada estado está quebrando o tal vidro de emergência. Analisando tudo isso que a gente discutiu hoje. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Significa que a intenção do PL 1480 de 2026 é uma tentativa altamente sofisticada de admitir que a velocidade da internet simplesmente quebrou a cronologia do nosso sistema de justiça tradicional. É uma adaptação à força. Para quem nos acompanha, o resumo prático é que as garantias de privacidade estão sendo redesenhadas não para ficarem mais fracas, mas para serem mais ágeis. É a criação de uma rota de via expressa no coração do marco civil da internet. Uma via que precisa ser muito bem asfaltada e sinalizada. Com certeza. Permite-se que a polícia pegue o envelope para rastrear o perigo imediato. Mantém-se a proibição estrita e absoluta de ler a carta dentro dele e cria-se um sistema onde o juiz tem o poder de incinerar tudo 48 horas depois, se as regras não forem seguidas à risca. É um equilíbrio muito delicado. É um sistema construído sobre a premissa de que a tecnologia, se auditada corretamente, pode resolver o mesmo problema de velocidade que ela própria criou. Nossas pegadas digitais são sensíveis, mas, num cenário de terrorismo ou sequestro, rastrear essas pegadas a tempo pode ser a diferença entre a vida e a morte. É uma arquitetura jurídica e técnica fascinante, sem dúvida. Mas sabe, ao dissecar em detalhes como esse mecanismo funciona e como ele tenta lidar com as emergências cibernéticas do nosso presente, eu não consigo parar de pensar no próximo passo inevitável dessa corrida armamentista tecnológica. O futuro sempre alcança a gente. Mas o que você quer dizer? Nós estamos discutindo aqui o tempo todo o acesso a dados para combater um crime que já está em andamento. Um perigo que é iminente e atual, certo? Certo. O sequestro acontecendo agora. Mas e amanhã? O nosso sistema jurídico tradicional foi desenhado em uma época onde os crimes e as investigações ocorriam na velocidade humana, com tempo para despachos em papel e carimbos. Hoje, lidamos com a velocidade da luz nas redes. Só que os sistemas de inteligência artificial já estão sendo intensamente treinados para policiamento preditivos. Prevê o crime antes dele acontecer. Exatamente. Modelos que analisam padrões massivos de metadados para prever onde, quando e quem vai cometer um crime grave ou um ataque terrorista horas ou até dias antes do ato acontecer de fato. Minority Report da vida real. É assustadoramente próximo disso. E a provocação final que eu deixo para quem está nos ouvindo refletir é a seguinte: se a justificativa central deste projeto de lei é que não temos tempo para esperar um juiz quando o crime está acontecendo no presente, o que nós faremos quando a máquina disser à polícia que um sequestro vai acontecer amanhã de manhã? Nossa. A polícia vai exigir acesso imediato, sem juiz, aos dados de conexão de um cidadão comum para impedir um crime que, tecnicamente, ainda nem existe no mundo real. A velocidade das ameaças modernas está forçando a lei a agir no presente, mas a inteligência artificial vai forçar a lei a intervir no futuro. E quando começarmos a aprender ou investigar pessoas baseados puramente em previsões algorítmicas de emergência, até que ponto conseguiremos redesenhar nossas garantias sem automatizar a perda da nossa liberdade? Quando chegarmos lá, as proteções de 48 horas que discutimos tão profundamente hoje parecerão artefatos de uma era muito, muito ingênua.
Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @RubensPereiraJúnior com JR no final para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!